ler 2 Crônicas, capítulo 7. Olha que coisa interessante que Deus fala para Salomão, a partir do versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, preste atenção, hein? Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, agora presta mais atenção ainda. Ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Agora Deus vai dar uma dica. Está falando da peste entre o povo de Deus, não é na nação não. Não é de ímpios não. Está falando até entre nós. E Silas Malafaia pega 2 Crônicas 7, versículo 13, para tomar esta fala de Deus para o profeta Salomão, como se fosse para eles hoje. E ele lê o texto como se esse texto Deus estava a falar com a sua igreja. Como se Deus estivesse a falar com o Brasil. Nesse tempo nem existia Brasil. Nem existia Silas Malafaia. Nem existia Igreja Vitória em Cristo. Não existia Edir Macedo, não existia Valdemiro Santiago, não existia esses católicos, protestantes, evangélicos, branamistas que estão hoje na terra. Nenhuma dessas pessoas estavam lá quando essas palavras foram ditas ao profeta Salomão. E foi Salomão quem repetiu isto ao povo. Isto é para a geração de Salomão. Deus falava por meio do seu profeta Salomão, e o povo tinha que ouvir. Salomão era o profeta lá. Salomão não é profeta aqui. As palavras de Salomão não têm nenhum valor aqui. As palavras de Jeremias não têm nenhum valor aqui. As palavras de Jesus de Nazaré não têm nenhum valor aqui. Eu me refiro no sentido de mensagem, de como fazer o povo caminhar, andar e se comportar. As palavras de Paulo não têm nenhum valor aqui. As palavras que têm valor para conduzir os filhos de Deus é a mensagem do profeta Cacofilé. 2 Crônicas 7,13, Silas Malafaia pega para seduzir o povo, para fazer o povo acreditar em falsidades. Silas Malafaia, Deus seria injusto se não tivesse criado o inferno para jogar todos esses líderes religiosos depois da morte. Agora Deus vai dar a receita. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração desse lugar. Silas Malafaia diz que Deus, em 2 Crônicas 7,13, está falando com o seu povo. E ele dá a entender que é a sua igreja, são os evangélicos desta geração. Que tolice! E ele diz que Deus dá a receita. Lendo 2 Crônicas 7, Deus dá a receita como se fosse a receita de um bolo, como se fosse a receita de uma torta. Receita é receita. Aonde quer que você faça, o ano quer que você faça, é receita, vai dar certo. Mas será que Deus, ele dá receitas? Será que Deus é um confeiteiro de padaria para dar receitas? Por que esse Silas Malafaia pega 2 Crônicas 7,13 para dizer que estas palavras são para o seu tempo? E ele não pega então as palavras de Deus a Noé? As palavras de Deus a Noé também são verdadeiras. Por que Silas Malafaia não pega as palavras de Deus ditas a Moisés e vá ao deserto? Por que Silas Malafaia não pega a palavra de Deus dita a Elias? Ele pega 2 Crônicas 7,13 para dizer que este texto é para eles. Eu pergunto, Gênesis, quando falava do dilúvio, é para vocês também? Gênesis, quando falava sobre o Egito, também é para vocês? Por que vocês não pegam os outros textos e dizem, Deus está falando isso para nós? Vamos construir uma arca, vamos para o deserto, vamos para a caverna, vamos pegar o navio. Silas Malafaia, até onde você enganará as pessoas? Até onde você irá com esta sedução? O tempo vem quando não existirá mais Silas Malafaia na terra. O tempo vem quando não existirá mais igrejas Vitória em Cristo.
igrejas Deus é Amor, Assembleia de Deuses, Casa da Bênção, Quadrangular, Adventista. O tempo vem quando não haverá mais Igreja Universal, Igreja Mundial, Testemunho de Jeová, igrejas católicas, igrejas batistas. Hoje esses feiticeiros estão a seduzir a humanidade, estão enganando a humanidade, estão enviando a humanidade para o inferno. Mas o tempo vem quando todas estas coisas não existirão mais sobre a terra. Estamos diante de ti, crendo que a tua palavra é a verdade. Tu diz na tua palavra, Deus não pode mentir. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. A tua palavra, Deus, nos diz o que a igreja liga na terra será ligado no céu. Nesta hora, no nome de Jesus, como igreja, estamos ligando. E Silas Malafaia acredita que o seu grupo é a Igreja de Jesus Cristo, que tem o poder para ligar e desligar as coisas na terra. Porque Jesus disse isso aos seus discípulos. Como eu disse, a Igreja de Jesus Cristo são as pessoas que acreditam no profeta vivo do seu tempo. Os únicos que podem ligar ou desligar na terra é a Igreja de Jesus Cristo. E isto está em relação com o perdão dos pecados também. É a Igreja de Jesus Cristo quem pode perdoar os pecados ou reter os pecados. A Igreja do Silas Malafaia não tem autoridade, poder nenhum. É uma organização religiosa pagã. Todas essas igrejas no Brasil, seja elas grandes ou pequenas, ricas ou pobres, velhas e novas, são organizações religiosas pagãs. Não é a Igreja de Jesus Cristo. Não tem poder para perdoar e reter pecados. Não tem poder para ligar e desligar nada na terra. A Igreja de Jesus Cristo é o povo que acredita e segue Deus por meio de um profeta. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? Agora, um dado que vocês não sabem. A Itália é o segundo país no mundo em percentagem de idade avançada. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as 20 nações. Está bem, mas o homem que diz ser a voz profética para esta nação chamada Brasil, no início, em março, disse que a Itália estava tendo muitos mortos por causa de sua grande população de idosos, a qual 23% da população tem mais de 65 anos. E no Brasil não teria isto, não aconteceria isto porque o Brasil não está nem entre os 20 países com a maior população do mundo. Os números estão aí, 34 mil mortos na Itália, até o mês de julho de 2020, até o dia 2 de julho de 2020. E na mesma data o Brasil já tem mais de 61 mil mortos. Está bem, Silas Malafaia diz que é uma voz profética e tem compromisso com o Brasil. Mas ao mesmo tempo ele mora em uma casa que custa 4 milhões de reais. E os membros do Silas Malafaia, muitos deles, vão para as suas igrejas de ônibus, vão de bicicleta, vão a pé. Os membros do Silas Malafaia vão para a fila do SUS, esperando exames, vão para hospitais públicos e muitos deles morrem em hospitais públicos. Os membros de Silas Malafaia, muitos deles não têm o que comer em casa. Os membros do Silas Malafaia têm que ir para farmácias, hospitais para pegar remédios. Enquanto Silas Malafaia mora numa casa de 4 milhões de reais. Tem os seus aviões, tem os seus carros blindados, tem as suas mansões. Oh, Silas Malafaia, você vive em paz sobre a terra. Você até poderá morrer em paz sobre a terra. Você será sepultado em paz. Mas Deus
criou o inferno após a morte para colocar todos esses líderes religiosos como você. Deus seria injusto se não tivesse o inferno após a morte. Silas Malafaia, o homem que diz ser a voz profética para o Brasil. E a sua esposa é pastora e pregadora. Em qual parte da Bíblia, de Silas Malafaia, já que ele acredita na Bíblia, prega a Bíblia, recita versículos da Bíblia, diz que uma mulher pode ser pastora? Pode me mostrar no Antigo e no Novo Testamento uma só sacerdotisa? Pode me mostrar uma só apóstola? Pode me mostrar algum lugar da Bíblia onde uma mulher foi estabelecida pastora ou pregadora? Isso não existe, nem mesmo na Bíblia do Silas Malafaia, que é uma falsa Bíblia. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as 20 nações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 60.632 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, 1.038 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 1.448.753 casos confirmados da doença. 46.712 casos também nas últimas... Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Caco Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe é para você.